Durante os últimos 100 anos, ocorreu uma transformação silenciosa na forma como as sociedades humanas organizam suas energias. Uma transformação tão profunda que moldou não apenas a economia, mas também a forma como pensamos, trabalhamos e sentimos. Vivemos hoje na sociedade mais rica de toda a história da humanidade e, ao mesmo tempo, uma das mais ansiosas. Para compreender esse paradoxo, precisamos observar uma ideia central que emergiu no último século. A ideia de que o dinheiro se tornou, de certa forma, o novo centro da existência humana. Não apenas um instrumento de troca, mas um objetivo absoluto. Uma espécie de divindade abstrata que organiza toda a vida social. O dinheiro é, ao mesmo tempo, nada e tudo. Nada, porque é apenas um símbolo. Tudo, porque controla praticamente todas as decisões humanas. Quando uma sociedade aceita que o dinheiro representa valor absoluto, algo curioso acontece. As pessoas passam a dedicar suas vidas inteiras à sua acumulação, mesmo quando já possuem mais do que poderiam usar. O objetivo deixa de ser satisfazer necessidades reais. O objetivo passa a ser a própria busca pelo dinheiro. Um processo infinito, sem conclusão clara, sem ponto final. Mas essa não foi a única inovação que moldou a economia moderna. Existe um segundo elemento fundamental que ajudou a direcionar a energia das sociedades humanas: a criação sistemática da ansiedade. A ansiedade não surge apenas de maneira espontânea na sociedade. Ela pode ser produzida, organizada, estruturada. E quando isso acontece, as pessoas passam a concentrar suas energias de maneira muito mais intensa. Trabalham mais, produzem mais, competem mais. Uma das ferramentas mais eficazes para gerar ansiedade é a dívida. A lógica é simples. Imagine que alguém lhe empresta uma grande quantia de dinheiro, talvez $1 milhão. No início, isso parece uma oportunidade, uma vantagem, um impulso para avançar na vida. Mas junto com esse dinheiro vem uma obrigação, uma dívida que precisa ser paga. E, normalmente, essa dívida inclui juros. Com os juros, a situação se transforma, porque a dívida deixa de ser apenas um valor que precisa ser devolvido. Ela se torna uma estrutura permanente de pressão. Uma obrigação que pode acompanhar alguém durante décadas, ou mesmo a vida inteira. Em muitos casos, a dívida nunca é completamente eliminada. Ela apenas muda de forma, se estende, se reorganiza, mas continua presente. Esse mecanismo cria um tipo muito específico de ansiedade. Uma ansiedade produtiva. Uma ansiedade que mantém as pessoas constantemente ativas, sempre trabalhando, sempre produzindo, sempre tentando pagar algo que parece estar sempre um passo além. Essa dinâmica permite extrair muito mais energia de uma sociedade do que seria possível em condições normais. Mas a dívida não é o único mecanismo utilizado para gerar essa pressão social. Existe também um segundo elemento poderoso: a desigualdade. Quando uma sociedade estabelece uma divisão clara entre ricos e pobres, ela cria um tipo específico de incentivo psicológico. A classe média observa a pobreza e teme cair nela. Esse medo funciona como um motor invisível. Um impulso constante para trabalhar mais, produzir mais, competir mais. Ao mesmo tempo, a desigualdade cria uma promessa implícita. A promessa de ascensão. A ideia de que, com esforço suficiente, qualquer pessoa pode subir na hierarquia econômica. Mesmo quando na prática, essa mobilidade é extremamente limitada. O importante não é apenas a mobilidade real, mas a percepção de possibilidade. Porque essa percepção mantém as pessoas engajadas no sistema. Existe ainda um terceiro mecanismo que ajuda a manter essa estrutura funcionando: a destruição periódica da riqueza. Pode parecer paradoxal, mas, em muitas situações históricas, destruir riqueza foi uma forma de reiniciar o sistema econômico. Quando uma sociedade acumula riqueza demais, ocorre um fenômeno curioso. As pessoas começam a trabalhar menos. Se tornam mais complacentes, mais relaxadas,
menos dispostas a competir. Para quem deseja manter uma sociedade altamente produtiva, isso pode ser visto como um problema. E a solução, muitas vezes, surge de maneira dramática: guerras, crises econômicas, colapsos financeiros, eventos que destroem riqueza acumulada e forçam a população a reconstruir tudo novamente. Imagine um cenário simples. Camponeses trabalham durante anos. Produzem grandes quantidades de grãos. Constroem celeiros cheios. Em determinado momento, eles possuem reservas suficientes para viver confortavelmente. Talvez nem precisem trabalhar tanto quanto antes. Agora imagine que esses celeiros são destruídos, incendiados, saques, colapso econômico. De repente, toda aquela segurança desaparece. E o ciclo de trabalho recomeça, com ainda mais intensidade. Dentro dessa lógica, guerras e crises deixam de ser apenas acidentes históricos. Elas passam a funcionar como mecanismos estruturais dentro de certos sistemas econômicos. Eventos que reiniciam o ciclo produtivo. Eventos que restauram a ansiedade coletiva. Eventos que recolocam toda a sociedade em movimento. Isso ajuda a explicar um dos paradoxos mais estranhos do mundo moderno. Nunca houve tanta riqueza. Nunca houve tanta tecnologia. Nunca houve tanta capacidade produtiva. E mesmo assim, as sociedades modernas continuam profundamente ansiosas, endividadas, pressionadas, em constante estado de urgência. Isso acontece porque certos mecanismos foram aperfeiçoados ao longo dos séculos. Mecanismos capazes de extrair o máximo possível de energia humana. 3 deles se destacam: a ilusão de liberdade, a centralidade absoluta do dinheiro e a produção constante de ansiedade. Esses 3 elementos formam a base de um sistema extremamente poderoso. Um sistema que molda comportamentos, define prioridades e orienta a vida de bilhões de pessoas. Mas para compreender completamente como esse sistema funciona, precisamos analisar outro fenômeno. Um fenômeno que conecta poder econômico, mobilidade global e estruturas invisíveis de organização. O fenômeno conhecido como capital transnacional. Para entender o funcionamento do capital transnacional, precisamos observar uma mudança fundamental ocorrida na estrutura do poder econômico. Durante grande parte da história, riqueza e território estavam profundamente ligados. Os grandes proprietários de terra dependiam diretamente do lugar onde viviam. Sua riqueza estava presa ao solo, à produção local, à população que trabalhava naquele território. Mas, com o avanço do capitalismo global, essa relação começou a mudar. Gradualmente, o capital tornou-se móvel, capaz de atravessar fronteiras, capaz de se deslocar rapidamente para novos centros econômicos. Essa mobilidade criou um novo tipo de elite. Uma elite que não depende de uma única nação, nem de uma única sociedade. Uma elite cujo principal compromisso não é com o território, mas com o próprio capital. O objetivo passa a ser simples: proteger o capital e fazê-lo crescer, independentemente do lugar onde isso aconteça. Quando tensões sociais aumentam em determinado país, o capital pode simplesmente se mover. Empresas mudam sua sede. Investimentos migram. Fortunas são transferidas para novas jurisdições. Esse processo não é raro no mundo contemporâneo. Na verdade, tornou-se parte normal do funcionamento da economia globalia. Hoje, muitas pessoas extremamente ricas escolhem viver em lugares como Dubai, Hong Kong ou Singapura. Não necessariamente porque gostam desses lugares, mas porque esses centros oferecem condições favoráveis ao capital. Impostos menores, ambientes regulatórios mais flexíveis, maior proteção patrimonial. Esse fenômeno cria uma realidade curiosa. A riqueza torna-se cada vez mais global, enquanto a maioria das pessoas permanece profundamente ligada ao lugar onde vive. A classe trabalhadora raramente possui a mesma mobilidade. Ela depende da economia local, dos empregos disponíveis, das estruturas sociais ao redor.
Essa diferença cria um desequilíbrio estrutural. Um grupo pode mover-se livremente pelo mundo. O outro permanece preso às circunstâncias locais. Esse sistema forma o que alguns pensadores chamam de capital transnacional, uma rede global de riqueza que opera acima das fronteiras nacionais. Mas surge então uma pergunta importante: como esse capital consegue funcionar em escala global? Por que mover dinheiro entre países não é apenas uma questão técnica? Existe um problema muito mais profundo: a confiança. Quando alguém chega a um novo país, normalmente não conhece ninguém. Não possui redes sociais locais. Não sabe em quem confiar. E ainda assim, grandes fluxos de capital atravessam o planeta diariamente. Ao longo da história, uma das soluções encontradas para esse problema foi a criação de redes fechadas. Redes de confiança. Estruturas organizadas que conectam pessoas poderosas em diferentes regiões do mundo. Em alguns contextos históricos, essas redes assumiram a forma de sociedades discretas. Grupos que compartilham valores, códigos e interesses comuns. Essas estruturas permitem que membros de uma mesma rede cooperem mesmo em lugares distantes. Funcionam como sistemas paralelos de confiança. Essas organizações não surgem apenas por razões misteriosas ou conspiratórias. Elas respondem a necessidades práticas. Necessidades de coordenação. Necessidades de cooperação entre elites econômicas. E necessidades de manter interesses comuns ao longo do tempo. Dentro dessas redes, diferentes classes sociais passam a desenvolver visões de mundo muito distintas. A classe comum, muitas vezes chamada historicamente de camponesa ou trabalhadora, possui aspirações relativamente simples: construir uma família, ganhar sustento, viver uma vida estável, participar de tradições religiosas, encontrar significado moral na vida cotidiana. Essas tradições religiosas normalmente enfatizam virtudes como bondade, humildade e compaixão. Ensinam que o indivíduo deve ser uma boa pessoa. Deve agir com honestidade. Deve buscar uma vida moralmente correta. Esse tipo de visão de mundo funciona bem para sociedades estáveis. Sociedades em que a cooperação social é essencial. Mas as elites que administram sistemas econômicos complexos enfrentam dilemas diferentes. Para manter estruturas de poder e controle, muitas vezes precisam tomar decisões difíceis. Decisões que podem causar sofrimento, crises econômicas, conflitos sociais, ou até guerras. Isso cria uma tensão psicológica profunda. Porque seres humanos possuem limites morais naturais. Mesmo pessoas poderosas sentem dificuldade em realizar ações que prejudicam outros. Então surge uma questão fundamental: como alguém consegue realizar ações moralmente difíceis sem entrar em conflito com sua própria consciência? A resposta envolve um mecanismo psicológico conhecido: a transferência de responsabilidade. Quando uma pessoa acredita que está apenas obedecendo ordens, sua sensação de culpa diminui. Ela deixa de ver a ação como uma escolha pessoal e passa a vê-la como parte de um sistema maior. Esse fenômeno foi demonstrado de maneira impressionante em um famoso experimento de psicologia social. No final do século XX, o psicólogo Stanley Milgram conduziu um estudo na Universidade de Yale. O experimento era simples. Participantes acreditavam estar aplicando choques elétricos em outra pessoa. Cada erro cometido pela vítima resultaria em um choque mais forte. Na realidade, a pessoa que recebia os choques era um ator. Mas os participantes não sabiam disso. Milgram queria observar até onde alguém iria obedecer uma autoridade. Os resultados foram surpreendentes. Muitos participantes estavam dispostos a infligir dor intensa a outra pessoa, mesmo quando percebiam que aquilo parecia moralmente errado. Por quê? Porque a responsabilidade parecia vir de cima, de uma figura de autoridade. Assim, os participantes podiam dizer a si mesmos: eu não estou fazendo isso por vontade própria. Estou apenas seguindo instruções. Esse princípio psicológico é extremamente poderoso.
Ele permite que indivíduos participem de sistemas complexos sem se sentirem pessoalmente responsáveis pelas consequências. Dentro de certas estruturas sociais, isso pode assumir formas ainda mais elaboradas. Rituais, símbolos, narrativas que atribuem as decisões a forças superiores, forças divinas, forças históricas ou forças inevitáveis do sistema. Quando uma pessoa acredita que está servindo a uma força maior, sua percepção de responsabilidade muda. Ela passa a se ver como instrumento, não como autor. Essa lógica pode aparecer em diversas formas ao longo da história. Religiões, ideologias, estruturas simbólicas que justificam decisões difíceis. Estruturas que permitem aos indivíduos agir sem sentir que carregam todo o peso moral de suas ações. E é nesse ponto que a discussão sobre poder, economia e psicologia humana se torna profundamente complexa. Porque sistemas sociais não são sustentados apenas por recursos materiais. Eles também dependem de narrativas. Narrativas que explicam por que as coisas são como são. Narrativas que tornam estruturas de poder aceitáveis. Narrativas que ajudam indivíduos a conviver com decisões difíceis. Compreender essas narrativas é essencial para entender como o mundo moderno funciona. Porque, por trás das instituições econômicas e políticas, existe sempre uma dimensão psicológica. Uma dimensão invisível, mas extremamente poderosa. Quando observamos a história das sociedades humanas, percebemos que estruturas de poder raramente se sustentam apenas pela força. Elas dependem de algo mais profundo. Dependem de sistemas de crença. De narrativas capazes de justificar decisões difíceis e organizar o comportamento coletivo. Essas narrativas não são apenas histórias. Elas funcionam como mecanismos psicológicos que permitem aos indivíduos agir dentro de sistemas complexos sem se sentirem pessoalmente responsáveis por todas as consequências. Dentro de muitas estruturas de poder, surge então a necessidade de construir uma explicação superior. Uma explicação que coloque as decisões humanas sob a autoridade de algo maior. Algo que transcenda o indivíduo. Pode ser Deus. Pode ser a história. Pode ser o destino. Ou até mesmo forças invisíveis que supostamente governam o mundo. Esse tipo de estrutura simbólica cumpre uma função importante. Ela permite que pessoas envolvidas em decisões difíceis acreditem que não estão agindo apenas por interesse próprio, mas por uma causa maior, por uma missão, por um propósito histórico. Ao transferir responsabilidade para uma autoridade superior, a tensão moral diminui. O indivíduo deixa de sentir que está sozinho diante das consequências de suas escolhas. Ao longo da história, diferentes grupos desenvolveram símbolos e mitologias que cumpriam exatamente essa função. Alguns recorreram à religião. Outros recorreram a filosofias políticas. Outros criaram estruturas organizacionais com rituais e códigos próprios. Esses sistemas funcionam como uma linguagem comum. Uma forma de alinhar comportamentos dentro de grupos de poder. Quando analisamos esses fenômenos com cuidado, percebemos que eles não surgem apenas por motivos espirituais. Eles possuem também uma dimensão prática, uma dimensão organizacional. Servem para criar identidade coletiva, servem para reforçar lealdades internas, servem para manter coesão entre indivíduos que compartilham interesses semelhantes. Mas existe também um elemento psicológico ainda mais profundo. Um elemento ligado à forma como os seres humanos lidam com o poder. Tomar decisões que afetam milhares ou milhões de pessoas não é algo simples. Essas decisões frequentemente envolvem perdas, conflitos, crises, sacrifícios sociais. Para quem está no centro dessas decisões, a carga psicológica pode ser enorme. Por isso, muitas estruturas de poder desenvolvem mecanismos simbólicos que ajudam a distribuir essa carga. Rituais, narrativas, códigos internos. Esses elementos criam um ambiente no qual as decisões parecem fazer parte de um processo inevitável, de um destino histórico,
de uma ordem maior que ultrapassa a vontade individual e, dentro desse contexto, figuras simbólicas frequentemente aparecem. Deuses do tempo, deuses da ordem, arquétipos que representam forças impessoais que governam o mundo. Essas figuras funcionam como metáforas para conceitos mais amplos: controle, estrutura, disciplina, ordem social. Ao invocar esses símbolos, os indivíduos podem reinterpretar suas próprias ações. O que antes parecia uma escolha pessoal passa a ser visto como parte de um processo maior, uma engrenagem dentro de uma máquina histórica. Isso reduz a sensação de responsabilidade individualia e fortalece a coesão dentro do grupo. Ao mesmo tempo, essas narrativas ajudam a explicar por que certas decisões parecem inevitáveis. Guerras, crises econômicas, transformações sociais profundas, em vez de serem vistas apenas como escolhas humanas, passam a ser interpretadas como acontecimentos necessários dentro de um sistema maior. Esse tipo de pensamento possui uma consequência importante. Ele cria a sensação de que os indivíduos não estão totalmente no controle da história, que existem forças estruturais mais poderosas, forças que direcionam o curso dos acontecimentos. Essa percepção pode aliviar a culpa, mas também pode reforçar estruturas de poder. Porque, quando as pessoas acreditam que estão apenas cumprindo um papel dentro de uma ordem inevitável, tornam-se mais dispostas a aceitar decisões difíceis. Decisões que, em outras circunstâncias, talvez fossem questionadas. Decisões que poderiam gerar resistência, mas que passam a ser vistas como parte natural do funcionamento do mundo. Esse fenômeno ajuda a explicar por que sistemas complexos conseguem se manter por longos períodos. Eles não dependem apenas de coerção. Dependem também de crenças compartilhadas. Crenças que organizam comportamentos. Crenças que estruturam a percepção da realidade. Crenças que transformam estruturas de poder em algo aparentemente natural. No entanto, essas estruturas nunca são completamente estáveis. Existe sempre um limite para a pressão social, um limite para a desigualdade, um limite para a ansiedade coletiva. Quando esse limite é ultrapassado, algo começa a mudar. Ao longo da história, vemos repetidamente o mesmo padrão. Quando a exploração se torna excessiva, quando a desigualdade se torna evidente demais, quando a ansiedade coletiva atinge níveis insuportáveis, as sociedades entram em momentos de ruptura, revoltas, transformações políticas, mudanças profundas na estrutura do poder. Nesses momentos, as narrativas que sustentavam o sistema começam a perder força. As pessoas passam a questionar o funcionamento das instituições, passam a questionar a legitimidade das elites, passam a questionar o próprio sistema econômico. E quando isso acontece, uma nova fase histórica começa a se formar. Porque a história humana não é estática. Ela se move em ciclos. Ciclos de construção, ciclos de tensão, ciclos de ruptura e ciclos de reconstrução. Talvez o aspecto mais importante de compreender esses ciclos seja perceber algo fundamental. Sistemas sociais são criados por pessoas, sustentados por pessoas e, eventualmente, transformados por pessoas. Entender como esses sistemas funcionam não significa aceitar todas as suas estruturas. Significa apenas enxergar com mais clareza os mecanismos que moldam o mundo moderno. Mecanismos que atuam na economia, na política, na psicologia coletiva e na forma como organizamos nossas sociedades. Porque, no final das contas, a grande pergunta permanece: se vivemos na sociedade mais rica da história humana, por que ainda somos uma das mais ansiosas? Cada descoberta histórica revela novas pistas, mas também levanta novas perguntas. Porque quando se trata do passado, sempre existe algo que ainda não compreendemos.
Story Secrets. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.